Olá, seja muito bem-vinda ao nosso Café com Propósito. Hoje falando sobre murmure e não saia do lugar, louve e seja exaltada, tá? Hoje nós estamos falando no 6º capítulo do livro Eu e Minha Boca Grande, de Joyce Meyer, tá? Então vou estar convidando aqui as minhas amigas, espero que você esteja convidando as suas. E lembre-se, tá? Você que está assistindo depois ao vivo, não deixa de compartilhar, não deixa de curtir, para que mais pessoas possam ser abençoadas com essa palavra. Hoje eu estou com uma convidada toda especial, uma convidada muito querida. E aí vamos lá, vou chamando as minhas amigas aqui, você vai chamando as suas. Murmure e não saia do lugar. Louve e seja exaltado, tá? Deixa eu mandar aqui para as minhas amigas. 6º capítulo do livro. Gente, eu tô muito feliz porque quando a gente se compromete, né, a fazer algo, mesmo que muitas vezes a gente tenha, às vezes, aquela dificuldade de horário, tudo mais, mas quando a gente realmente coloca diante de Deus, olha, eu quero terminar. Até porque, sabe quantos capítulos tem esse livro? Vou até dizer aqui para vocês que eu até anotei. É até o 13º capítulo. A gente tá no 6º, né? E aí, se você ainda não assistiu nada que foi dito até então, a gente já falou do 1º capítulo, Aprendendo a Falar a Linguagem de Deus, tá aí no feed. O 2º capítulo, O Efeito das Palavras no Reino Natural. O 3º capítulo, Chamando à Existência as Coisas que não existem como se existissem. O 4º capítulo, Profetize Seu Futuro. O 5º capítulo, Tornando-se Porta-Voz de Deus. E hoje, murmure e não saia do lugar, louve e seja exaltado. O próximo, passe para outra margem. Então, assim, estamos seguindo uma sequência, né? E queremos muito que você possa acompanhar e ser abençoado, tá certo? Eu vou colocar aqui o tema. Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live. Murmure e não saia do lugar. Louve. É forte, né, gente? Esse tema é bem forte, mas é muito poderoso, viu? O que ela escreveu no livro dela, concordo plenamente. Deixa eu só fixar o comentário. Joia. Vamos lá, gente? Tá chamando? Deixa eu ver aqui a minha convidada. Cadê a minha convidada querida? Vai convidando aí, tá, gente? Suas amigas. Murmure e não saia do lugar, louve e seja exaltado. Deixa eu ver aqui a minha convidada se tá online. Ainda não. Então vamos lá, gente. Eu vou falar uma breve introduçãozinha para vocês, tá? Sobre esse tema que falou tão poderosamente ao meu coração. Seja bem-vinda, amiga. Amiga, seja muito bem-vinda. Cadê Samuca? Já tá na escola. Vai chamando aí tuas amigas, amiga, porque 8 horas da manhã não é moleza não, né? Todo mundo, ó, de olho inchado, cansado, mas vamos lá, né? Deus manda, a gente faz. Então, gente, olha, murmure e não saia do lugar, louve e seja exaltado. É tão... Olha, acabou de ir pra terapia, olha, muito bem. Se cuidando, certíssimo. Então, gente, essa questão de murmurar, né? Uma vez eu falei, eu acho que tem aí no feed, que muitas vezes nós temos vícios emocionais, né? E um dos vícios emocionais que muitas vezes nós temos é essa questão da murmuração, da reclamação. E quem disser, gente, que nunca reclama, tá mentindo. Porque a gente reclama mesmo. Seja bem-vinda, amiga Fabíola. Cadê Marília?
Tá na escola já? Saudade, amiga. Então, a gente tem às vezes realmente esse vício emocional, né, de estar ali reclamando da vida, ou reclamando de uma coisa que a gente não conseguiu realizar da forma que a gente queria, ou como as coisas não aconteceram da forma que a gente queria. Olha aí, Marília foi pra escola, fofa. E aí, nesse livro, né, de Joyce Meyer, né, nesse 6º capítulo, ela fala muito, agora de uma forma tão profunda, né? Ontem eu estava lendo novamente e estava me deparando assim com muitas verdades que ela falou que confronta a gente, né? Que confronta realmente a nossa maneira às vezes de agir. É como Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal esse sim eu faço, né? E tá ali na questão da nossa natureza, né? A natureza da carne, muitas vezes, que se sobressai ao espírito. Então, ela colocou da seguinte forma, né? Nós declaramos que as palavras têm poder, né? Palavras de reclamação e murmuração carregam poder destrutivo. Elas destroem a alegria daquele que murmura e também pode afetar as pessoas que as ouvem. Quem nunca, né, tá de repente ali conversando com uma pessoa e às vezes a pessoa ali tá o tempo todo reclamando. Então assim, não é só um poder destrutivo para a pessoa que fala aquilo, mas para quem ouve também, né? Às vezes a gente até faz assim: ai meu Deus do céu, fulano tá ali, vamos passar pela tangente, porque fulano reclama tanto, né? Mas a gente tem que parar e se perceber que às vezes nós também temos esse tipo de comportamento, né? Então, em Efésios 4:29, o apóstolo Paulo, ele nos instruiu a não usar nenhuma palavra torpe, né? Aí a gente pensa, palavra torpe, né? Palavras realmente que são palavrões, são palavras, né, vulgar. Mas veja bem, pasmem, né? Murmuração está inclusa nesse rol. Então, palavra torpe, a murmuração também está inclusa ali. Então, murmuração e reclamação, elas poluem a nossa vida e provavelmente soa como maldição para o Senhor, né? Eu já escutei várias pregações falando sobre murmuração, né? Que é como se você estivesse realmente criticando aquilo que Deus está fazendo, né? Aquilo que você estivesse assim maldizendo aquilo que o Senhor já lhe entregou. Então, se a gente parar para pensar, você e eu podemos envenenar o nosso futuro ao murmurar sobre o que está acontecendo agora, né? Muitas vezes a gente está passando por situações tão difíceis que é tão difícil para a gente falar uma palavra de ações de graça, né? Eu falo, Senhor, como é que eu vou falar uma palavra de ações de graça por essa situação que eu estou vivendo? Eu estou vivendo uma situação assim tão difícil, como é que eu vou falar palavras de ai meu Deus, muito obrigada? Não, a gente sabe que a gente tem que exercitar a nossa fé, né? E a gente traz à existência as palavras, né, de vida ou de morte para a nossa vida e para a vida da nossa família, né? Então, quando reclamamos sobre a nossa situação, permanecemos nela. E quando louvamos a Deus no meio da dificuldade, Ele nos liberta delas. Veja que frase poderosa, gente. Eu vou falar mais uma vez. Quando reclamamos sobre a nossa situação, permanecemos nela. Mas quando louvamos a Deus no meio da dificuldade, Ele nos liberta delas, né? Então, quantas vezes, né, quando a gente está passando por uma situação difícil e a gente faz assim, meu Deus, eu não quero reclamar, e começa a louvar. E realmente, né, aquele louvor, ele vai inundando o nosso coração. Tanto é que a palavra de Deus diz, né, que o Senhor está no meio dos louvores, né? Então, Ele está ali. E onde há a presença do Senhor, há alegria abundante. Né? A gente sabe que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, todas essas questões, quando a gente se envolve em louvar, em engrandecer o nome do Senhor, em muitas vezes se calar diante de uma circunstância, claro, situações que às vezes a gente passa, a gente tem sim, Deus coloca pessoas na nossa vida que a gente possa compartilhar, que a gente possa abrir o nosso coração e falar, e dizer, poxa, eu gostaria tanto que você pudesse me ajudar em oração. Isso é louvável, isso o Senhor realmente aprova. Agora, o que Ele não quer é que a gente esteja ali o tempo todo repetindo aquele problema para pessoas que não podem resolver o nosso problema.
né? Então, a melhor maneira de começar o dia é com gratidão e ação de graça. Você hoje já levantou, já agradeceu a Deus pelo dom da vida, já agradeceu a Deus por estar respirando, já agradeceu a Deus por ter um alimento, por seu filho estar saudável, por ter conseguido levar para a escola, por ter conseguido levar para a terapia, ou ter conseguido levar para fazer alguma coisa, né? Você está conseguindo ver ali os seus filhos, cuidar dele, amar, nutrir, abençoar. Isso é uma dádiva de Deus, né? Então, pessoas verdadeiramente agradecidas, elas não murmuram, né? Elas estão tão ocupadas sendo grata pelas coisas boas, que fazem que não tem tempo de notar as coisas sobre as quais poderia murmurar, né? Então, de acordo com Provérbios 15:4, a língua tem o poder de curar, né? A língua serena, né, com o seu poder de cura, é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Pense nisso, uma pessoa que tem uma mente calma e tranquila tem saúde para o corpo, mas a língua perversa, cheia de inveja, ciúme e ira, pode destruir o corpo físico. Então, louvor e ação de graça liberam energia e cura física. Vejam só que profundo, né? E que poderoso. Quando murmuramos, nós nos queixamos ou reclamamos. Estamos fazendo uma crítica ao Deus que servimos. Então, em Provérbios 21:23 diz: o que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Quantas vezes, gente, eu acho que todas nós já vivemos situações que a gente falou e fez: meu Deus, eu deveria ter ficado calada. Por que eu falei isso, né? E assim é natural, né? Nós somos falhas mesmo, né? Muitas vezes a gente esquece de guardar a nossa boca e fala o que não devia, né? Mas é que a gente tem essa consciência, né? E a gente peça sempre ao Espírito Santo: o Espírito Santo vem me ajudar eu conseguir realmente guardar a minha boca, de falar somente aquilo que eu devo falar e para quem eu devo falar, né? Então, eu achei interessante que no livro, eu não vou me delongar muito, porque a minha convidada já está aqui, né? E ela com certeza vai falar com uma profundidade enorme, né? Porque eu tenho certeza que ela é muito profunda, né? Ela é uma ministra da palavra de Deus, então daqui a pouco ela vai estar aqui com a gente. Ela já está conosco, mas eu vou convidar para ela estar aqui falando. Então, Joyce Meyer falou uma coisa bem interessante. Ela disse assim: quando os israelitas eles foram para o deserto, um dos problemas que Deus teve de lidar repetidamente foi a murmuração. Era uma viagem de 11 dias do Egito à Terra Prometida. Gente, eu não sabia, 11 dias só. Mas depois de 40 anos, eles ainda vagavam no deserto da morte e destruição. Gente, vocês vão fazer a conta. 40 anos para 11 dias. Vê que diferença enorme, né? Então, a murmuração enfraquece, enquanto as ações de graça liberam poder. Poder para trazer respostas às nossas orações. Joyce Meyer fala assim mesmo, que ela fala assim, que eu até coloquei entre aspas aqui porque eu achei muito interessante. Ela disse assim: lembre-me de que uma vez pedi a Deus alguma coisa e ele disse: por que eu deveria lhe dar mais? Você já se queixa do que tem. Quantas vezes a gente pede coisas ao Senhor e o Senhor não nos dá? Por quê? Porque a gente já se queixa do que tem. A gente já murmura, a gente já critica, a gente já reclama, a gente já faz cara feia, a gente já fica emburrada. Então o Senhor sabe, o Senhor conhece, antes mesmo que a gente venha proferir qualquer palavra, Ele já nos conhece, né? Então Ele sabe que Ele só vai dar algo que a gente pede, né, se realmente está alinhada com a vontade dele, e se ele vê que a gente tem condições de cuidar daquilo que a gente está pedindo, né? Então, ser grato é prova de maturidade, né? Demonstra que estamos maduros espiritualmente para lidar com qualquer tipo de promoção ou aumento, né? Então, é como diz, ele só vai multiplicar aquilo que a gente está realmente realizando com excelência, com alegria, com gratidão. Então, a carne, a nossa carne, ela procura razões pelas quais reclamar, sempre. Tá chovendo, ai meu Deus, essa chuva não passa. Tá fazendo calor, ai que calor, tá? Tudo reclama, né? A nossa carne tudo reclama.
Mas o espírito, ele busca razões para glorificar a Deus. Então, o espírito crítico quase sempre está enraizado no orgulho. Veja só, gente, como o orgulho é a sede de várias situações ali que o Senhor não quer que esteja em nós, né? A indignação, ela explode numa pessoa orgulhosa quando ela está transtornada. Então, devemos aprender a apreciar, né, o que as pessoas fazem por nós e parar de reclamar sobre o que elas não fazem, né? É aquela velha história, fulano fez para mim 99%, mas ele não fez 100%, então ele não presta, né? Então a gente tem que parar com isso, né? A gente tem que parar e ver assim, poxa, a pessoa fez isso e isso por mim, por que não ter esse olhar, né, em relação às pessoas, em relação aos nossos cônjuges, em relação à nossa família, não é? Muitas vezes a gente é super ingrato com as pessoas de casa, né? É super ingrato com a maneira que o outro tem ali se mostrado pra gente, e muitas vezes a gente acha, mas é pouco, ele poderia ter feito mais, ele poderia fazer mais, né? Eu esperava mais dele, né? Mas a gente tem que ter esse coração assim grato, né? Grato. Um antídoto realmente para reclamação é a gratidão. Seja bem-vinda, Drica. Seja muito bem-vinda, amiga. Agora eu vou estar chamando a minha convidada, tá certo? Não sai não, que ela vai falar, sim, eu tenho certeza, com muita propriedade. Amigas para estar conosco, vai convidando o máximo de amigas, dando, né? Toda vez esse negócio vai pro outro lado. Bom dia! Amiga! Bom dia, Bom dia! maravilhosa! Deixa eu tirar aqui o Linda de louvor um Deus. pouquinho para poder te escutar. Tu tá me escutando? E aí, amiga? Tô ouvindo. Tudo na Tá bem paz do Senhor. baixinho. Ai, meu Eu tô te escutando Deus. bem baixinho. Que será? Oi, oi. Tá no volume Tô máximo escutando. aqui. Vê aí se é o teu volume. Tá no, Vê se tá no máximo o tá teu no volume, máximo. Aqui, tá? deixa eu ver. Então acho que é o meu celular mesmo. Gente, coloca aí. Vocês estão Pergunta aí ao escutando? povo se estão me vendo. Vai colocando aí. Eu tô vendo, tô escutando baixinho, mas possa ser que seja só o meu celular. Gente, Possa. dê um help, por favor. Vejam Ó, aí. ó aí, Fabiola colocou pra mim, está ok. Então é meu celular, gente. Amiga! Pronto, a gente, bom dia! A minha Bom iluminação não está das dia! melhores, né? Mas vamos assim mesmo, caminhando com a graça de Deus. Eu não gosto de ficar de óculos, gente. Mas eu só enxergo agora com A óculos. amiga também. Somos duas. Amiga, você já falou. Deus já ministrou através da sua vida. Glória a Deus por isso. Poderosamente. E eu estava aqui aprendendo, ouvindo e confirmando aquilo que o Senhor tem ministrado, né? Para quem não me conhece, Se que ainda apresenta, não amiga. viu, Carla Cristiane, serva do Deus vivo, do Deus Altíssimo, um vasinho de barro nas mãos do oleiro, e todos os dias ele está lá lapidando, moldando para a honra e glória do nome dele. Amém. Amém. Gente, eu posso começar? Vou Amiga, começar, hein? fique à vontade. A palavra é com você, é sua aí. Então, para aí os nossos convidados, né, aqueles que vão assistir depois, se tiver ruim alguma coisa que vocês falam, tá? Se não tiver conseguido me ver direito, eu me organizar aqui. Mas como a Regina começou, né, o capítulo, já o título do capítulo já é um tchan na nossa vida, né? Porque como Deus falou comigo através desse capítulo, né? Eu tinha até falado para Regina para ela falar. Eu disse, Regina, mulher, tu não quer ficar não no meu lugar, tal. Regina, não, vai lá ler seu capítulo, Deus vai lhe usar. E eu fui ler o capítulo, né? Fui ler o livro em si que a gente tá lendo. Fui ver, aí fui ouvir e como Deus falou comigo através desse capítulo, né? Murmure e não saia do lugar. Gente, como Deus falou comigo. A partir desse título, Deus já falou comigo. Quantas vezes a gente está numa vida de estagnação? Você fica assim, meu Deus, parece que eu corro, 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 corro e morro na praia. Parece que eu tô indo, tô andando, tô fazendo mil coisas, mas não saio do canto. E você se fica
cansado, fica exausto, fica numa sensação de estagnação completa, apesar de estar super cansado. Você não vê, é como se você ficasse num ciclo vicioso, né? É como não? Você fica num ciclo vicioso. E você faz, meu Deus, o que é que está acontecendo? Não tem aquele dia que você acorda e você faz tantas coisas, mas parece que você não fez nada. Você olha assim, diz, tem tanta ainda coisa para fazer, e você está exausto, está cansado, está sobrecarregado, e você não conseguiu sair do canto. E só o título desse capítulo já falou muito comigo. Murmure e não saia do lugar. E eu fiquei ouvindo, né, e lendo e ouvindo no audiobook também. E era como se Deus estivesse falando assim, olha, sabe a murmuração? Primeiro que é murmurar. Pegar meus óculos, já que eu tô querendo ser linda sem óculos, mas tem jeito, tem que botar, gente. Depois dos 30. E aí eu fui, né, pesquisar. Murmurar é o mesmo que resmungar, reclamar, se queixar. No sentido que aqui o livro fala, é esse sentido, tá? Existe também o murmurar do sussurrar, do falar baixinho. Mas aqui, no capítulo, o que ela está falando é sobre esse estilo de vida. Porque não é apenas uma frase, uma coisa do tipo. É um estilo de vida. Quem murmura vive num estilo de vida de ingratidão. Como isso é difícil, como Deus falou comigo, né, nesses dias, a gente nem percebe, gente. A gente nem percebe. Quando a gente menos espera, a gente está reclamando, queixando do que você não tem, mas você não está olhando para o que tanto e o tanto que você já tem. E quem tem um estilo de vida da murmuração, eu vou dizer assim, sabe? Vou falar estilo de vida durante todo o vídeo. Porque é isso que Deus combate. É isso que a palavra de Deus combate. Quando você está nesse lugar da murmuração, a gente, quando está nesse canto, a gente não consegue ter visão de futuro. E é por isso que a gente reclama, se queixa, murmura. Realmente você vai continuar naquele lugar. Porque a murmuração, ela veda sua visão. Você fica tão mergulhado nos seus problemas, nas suas... Às vezes você não tem nem problema, hein? Você, na realidade, está numa eterna insatisfação de um lugar que você queria estar, mas não vai alcançar, porque se você não sabe administrar o que você tem, como você vai chegar num lugar a mais, patamar a mais? É como no jogo de videogame, para passar para o próximo nível, você tem que vencer o nível que você tá. E aí, eu fiquei, poxa Deus, verdadeiramente, é isso mesmo. Então, a murmuração aqui que Joyce fala, é essa murmuração. Não é o de falar baixinho, não é o de sussurrar, mas é a murmuração do resmungar, do reclamar. E não é assim, um dia na minha vida eu reclamei, ou eu me queixei porque eu estava sofrendo. Não. É o estilo de vida da queixa. Fala, amiga. Inclusive, amiga, agora eu me lembrei, as conversas internas, né? Os diálogos internos que às vezes a gente tem, né? Que começa assim, aí você fica bufando, né, por dentro. Ai, meu Deus, já vai, já começou. Ai, meu Deus, lá vai eu fazer isso, fazer aquilo. Você já fica reclamando dentro de você. Dentro de você, você já fica naquela crise interna, né? De estar ali resmungando. Não, não, daqui a pouco você fala, né? Porque realmente a boca fala do que o coração tá cheio. E a nossa mente, quando a gente começa nesses diálogos, né? Eu ultimamente tenho, assim, pedido muito ao Senhor, né? E às vezes quando eu começo com esse diálogo interno de reclamação, eu vou parar agora. Porque se você dá vazão a isso, é incrível. Que aí vai sair e seu dia parece que já deu ruim, né? Isso. E assim, você já murmurou. Interiormente. Já murmurou. Né? Ela fala, né? Até no começo do capítulo, Joyce fala. É um burburinho interno. Às vezes você nem falou, mas o fato de você, dentro do seu coração, dentro da sua mente, você está se queixando já. Você já está com aquela visão pessimista. E aí você carrega isso
para o seu dia se arrasta dessa forma, né? A murmuração, ela é maligna, diabólica, e é como ela mesma fala, é o coração do ingrato. É, é simplesmente dar luz à ingratidão, seja ela realmente verbalizada, porque você não só murmura, como Regina falou também, quando você fala, mas quando você burburia dentro de você aquela reclamação, aquela queixa, e aquilo, gente, eu fui para uma palestra essa sábado agora, a gente já sabe, né? Gente que estuda um pouquinho sobre neurociência, acompanha aí os profissionais, né, dessa área, e você já sabe, mas quando você vai, você escuta de novo, a repetição te ajuda a fixar o conhecimento. E como é importante aquilo que a gente verbaliza, gente. Porque, olha, primeiro a gente tem que controlar os pensamentos. Os nossos pensamentos, eles precisam ser realmente administrados. Você precisa ter um vigia ali, vigiar, ser um vigilante dos seus pensamentos. Porque eles vão vir, gente. Eles vão vir. Os pensamentos, eles vão vir. Vão vir. Agora, cabe a mim, cabe a você, ser o vigia, o guardião desses pensamentos. Para a gente dar vazão a eles ou não. Começa aí. Desse pensamento, aquilo que a gente pensa, que vai ser muitas vezes alimentado pelo que eu escuto e pelo que eu vejo, não é assim? Aquilo que eu vou pensar vai estar muito aliado com o meu dia a dia, que eu escuto, que eu vejo, que eu falo. Então, você quando começa escutar muita coisa negativa, pessimista, muita fofoca, o outro que fala mal do outro, a mulher que fala mal do marido 24 horas para não sei quem, ou fala mal do filho, e você vai se enchendo daquilo, seus pensamentos vão povoando, vão se povoando com aquelas informações. A mesma coisa se você assiste muito repórter, muita notícia de tragédia, de coisa ruim, e isso vai gerar em você um estado. Como assim, Carla, um estado? Uma emoção, um sentimento. E aquele sentimento vai gerar um comportamento, não é assim? E aí, a gente daqui a pouco tá reclamando. Daqui a pouco a gente tá irada. Fala, amiga. E assim, tu falou uma coisa bem importante, amiga. É um ciclo, né? Que se retroalimenta, né? Na realidade, a gente é um vício emocional. Como você disse, por exemplo, eu estou assistindo muito repórter, estou vendo muita notícia ruim, né? De morte, de violência, daquela coisa toda. Dentro de mim gerou realmente uma emoção, né? Essa emoção dentro de mim, o meu organismo, mesmo que ele seja ruim, esse sentimento de desconforto, ele vai pedir por aquilo. Ele vai desejar sentir toda aquela questão química, emocional, né? Aquela sopa emocional que a gente diz dentro da gente, porque a gente já experimentou aquilo e mesmo sendo ruim, é um vício. É como diz, né? Às vezes tem pessoas que são viciadas em ser maltratadas. Às vezes essa pessoa é sempre maltratada em todos os relacionamentos, em todos. Não estou falando só de homem e mulher, mas assim, em todos os relacionamentos. E ela, incrivelmente, vai buscar sempre essas pessoas para machucá-la. Por quê? Porque dentro dela já existe essa sopa química que deseja sentir a mesma sensação. É algo assim, diabólico mesmo. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção ao que a gente vê, ao que a gente escuta, para a gente policiar aquilo que a gente fala. Porque se eu só escuto e vejo violência, coisas ruins, eu também vou estar projetando isso, tanto dentro de mim quanto fora de mim, né? Isso, amiga. É isso mesmo. Então, voltando para o que eu estava falando e complementando o que a Regina estava falando, você e eu, como Deus falou comigo, viu? Deus falou muitíssimo comigo. Às vezes a gente está assim, estagnada porque a gente fica. Eu não... A murmuração, que é esse burburinho interno, ou verbalizado mesmo, né? De falar e de botar para fora, porque já aconteceu. Quando você bota para fora, já aconteceu aqui e aqui. Quando você bota para fora com a sua boca, já saiu daqui da sua alma, do seu coração. Então, só pariu, mas ele já existia, já estava ali. E você
fica sem visão de futuro, você fica sem conseguir enxergar possibilidades para sair daquele lugar, e aquilo você fica no lugar da vítima. A coitadinha de mim, coitadinha, coitadinha de mim, eu não vejo esperança para mim, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus. E você reclama, reclama porque não tem isso, porque não tem aquilo, porque você não vê solução. E é essa prática que, como eu estava falando, que o livro tanto fala, né? Eu falei aqui que quando a gente pensa, gera um estado de um sentimento, como a Regina bem colocou, e não é questão de você querer, entenda. É algo que vai acontecer uma liberação hormonal, porque vai acontecer uma química aqui dentro de você. Quem murmura está sempre com raiva. A verdade é essa. Ela fala lá no livro, né? Quem murmura está sempre com raiva, ofendido e insatisfeito. Vê que forte, gente. E às vezes a gente reclama, a gente fala, ai, Senhor. Somente a gente que está muito dentro de casa, né? Assim, com muitas sobrecarga de casa, de menino, de tanta coisa, e a gente quer fazer mil coisas além do que a gente já não está podendo fazer, e a gente quer estudar, e a gente quer dar conta disso, quer dar conta daquilo. A gente, ai meu Deus, ainda tem essa perda para falar. Ai meu Deus, ainda tem esse cachorro para dar banho. Ai meu Deus. Aí Deus falou, Carla, quanta coisa tu tem, né? Quanta coisa tu tem. Como é que eu vou te dar o outro nível desse jeito? Tu não aguenta nem o que tu tem. Fica xingando, como a Regina bem falou, né? Fica aí xingando, reclamando há 24 horas o que não tem, reclamando porque a menina chora, porque a menina faz isso, porque não sei o quê. Gente, eu tô falando, eu sempre falo de mim, né? Porque, afinal de contas, quando a gente abre a boca para falar, é uma responsabilidade tão grande. E se aquilo que a gente vai falando, primeiro não vir como flecha no nosso coração, né? A palavra de Deus não volta vazia. Primeiro vem no nosso coração. E como Deus falou comigo, viu? Em relação a isso. Você e eu, às vezes, a gente não percebe. É impressionante. É uma coisa que você não percebe. Quando você... É uma coisa, assim, inconsciente, do seu subconsciente mesmo. Ela vai acontecendo e você, quando menos vê, já fez, já falou. E para sair desse lugar, gente, não é fácil. Não é fácil. Você precisa estar sempre buscando, ativando o seu nível de consciência, policiando os seus pensamentos, policiando a sua fala, policiando o seu comportamento, porque, como eu falei, lembra? Você pensa, cria um estado de espírito, lá no seu espírito, um sentimento. Esse sentimento vai sair através de uma palavra, você vai verbalizar aquilo, e aquilo que você verbaliza vai virar um comportamento. Se isso é uma coisa frequente, e se você já vem nessa prática, sem querer, não é porque você é ruim, não é porque você é horroroso, que vai acontecendo, se você não se policiar, isso vai gerando em você isso. Quando você menos vê o seu comportamento, tá, daquela mulher rixosa, meu Deus, como isso é sério. Mulher rixosa, mulher chata, com o mesmo assunto, que ninguém quer ficar perto de você. Até no livro ela fala. Você afasta as pessoas. Por quê? Quem quer estar perto de uma pessoa que só fala o mesmo assunto? Eu mesmo estava me vendo desse jeito em algumas áreas da minha vida. Chatonilda, só Jesus pode operar, Jesus, o milagre. Porque tem determinadas áreas da nossa vida que a gente quer vencer, mas a gente quer vencer na força do nosso braço. E na força do nosso braço, a gente não consegue coisa nenhuma, porque a gente não é nada. A gente pode ser cooperador de Deus. Dizer assim, Senhor, eis-me aqui como um instrumento teu. Me ajuda. Vou dobrar os joelhos e dizer, Senhor, sem ti eu nada consigo, sem ti eu nada sou. Entra na minha casa, na minha vida. Eu sei que o Senhor já está aqui dentro. Mas me faz, eu sempre tenho orado assim, me faz ter consciência da tua presença, Senhor. Porque quando a gente tem consciência da presença de Deus, quando a gente tem consciência de que Ele está ali naquele ambiente, a gente pode vencer qualquer coisa. A gente consegue se calar na hora da vontade de dar aquela resposta. A gente pode ser branda no momento que a vontade é de dar uma resposta. A gente pode não falar nada ou a gente pode liberar uma palavra de vida. Ela até fala, né, sobre esse poder do louvor, o poder da gratidão. Até agora nós falamos de murmuração. Murmuração, os efeitos dela, como é que ela, né, o que é que ela vai gerar, que ela pode gerar morte e vida. Se você, com a sua boca,
pode gerar morte através da murmuração. E com a sua mesma boca, você pode gerar vida através do louvor. Provérbios diz isso. Tem outro texto que a Regina até já citou no começo, que é Provérbios 15. A língua serena é árvore de vida. Gente, mas como é difícil dominar esse pedacinho de carne. Gente, como é difícil. Como é difícil você manter-se, sabe, serena, calma e tranquila. Como é difícil. E se não for o Espírito Santo na nossa vida, nos guiando, nos governando, nos ajudando, nos fortalecendo, nos erguendo, nos corrigindo, nos exortando, nos disciplinando, e a gente sendo cooperadora, de que maneira? Me colocando submissa a isso. Porque eu não sei se vocês, né? Mas eu, muitas vezes eu digo assim ao Senhor, Senhor, não é justo. Sabe aquela de querer contender com Deus? Contender no sentido de ir a Ele e dizer, o Senhor não está vendo isso não é justo. Mas uma coisa eu tenho visto assim, sabe, no trabalhar de Deus, que Ele não dá carga nenhuma a ninguém, além da força da gente. E muitas vezes a gente está em determinados lugares que foi a gente mesmo que procurou. Mas mesmo assim, Ele é tão bom, tão cheio de misericórdia, tão cheio de graça, tão cheio de verdade, de justiça, porque Ele é bom. E bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, no momento que a gente aceita Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, e a gente aceita a identidade de filha. A essa bondade, a gente tem que crer nisso, gente. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a infinita graça de Deus. É por causa dela. Ele cobre a multidão de pecados. Se a gente se arrepende de verdade. Se a gente diz, Senhor, até hoje eu estive nesse lugar de murmuração. Nesse lugar de morte. Eu não estava nem percebendo, Senhor. Eu não estava nem me vendo que eu estava nesse lugar. Muitíssimo obrigada. Porque através dessa mulher e desse livro, mas primeiro de tudo, através da tua palavra, porque foi a tua palavra, mas o Senhor iluminou a vida de uma pessoa para trazer de um aspecto que às vezes você não está vendo. Às vezes você lê o livro, eu não sou essa pessoa. Eu? Jamais que eu sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa que só louvo. Quantas vezes a gente quer ter esse orgulho falso de santidade? Um orgulho santo. Mas a gente às vezes não está nesse lugar. A gente está mesmo no lugar da murmuração, no estilo de vida, de reclamar, de dizer, eu queria tanto que não tivesse essa peixe de preto. Eu tenho tanta coisa para estudar. Né? Quantas vezes a gente não está falando, às vezes, com a nossa boca, mas está aqui dentro, aquele, sabe, da reclamação. Quantas vezes a gente está vivendo numa situação, seja ela com o filho, com o marido, com o trabalho, com o chefe, seja ela na faculdade, seja ela onde quer que seja, com um parente, com uma mãe, com um irmão, não sei. E que a gente está querendo vencer aquilo, mas na força do nosso braço e achando que é a gente que está certo. Mas é a gente que está nesse lugar de murmuração, nesse lugar de morte. E, gente, você não vai ter vida nesse lugar. Eu sinto muito dizer isso. É com peso no meu coração que eu disse isso para mim e que eu digo para você. Você não vai vencer nesse lugar. Por isso é necessário se arrependa. É necessário que eu e você nos arrependamos. E digamos ao Senhor, de verdade, com sinceridade de coração, Senhor, eu estava nesse lugar. Me perdoa porque eu nem estava nem percebendo que eu estava ocupando esse lugar. Que eu estava com esse mesmo assunto. Então, se você não sabe se você está nesse lugar, como eu também não sabia, eu achava que eu estava plástica, você vai lá e observa as suas conversas. Para e medita. Essa conversa que eu tenho tido, minhas conversas diárias, pesa na balança. Porque, olha, meu Deus, como isso é forte. A palavra de Deus diz que o Senhor pesa na balança. Todo homem na terra será pesado pelo que fala. É sério, é forte. E o que fala é o que você verbaliza de fato e o que você murmuria dentro de você. Você não falou, às vezes, para ninguém, mas você falou para você. Você falou para o seu interior. Então, hoje de manhã é dia de arrependimento. É dia de você chegar hoje e dizer assim, Senhor, eu preciso estar nesse lugar. Eu me arrependo.
porque eu estava nesse lugar. Tirar aquela capa de santidade bonita para o mundo todo saber que você é tão santo, mas você colocasse diante do Senhor. Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo porque eu estava nesse lugar. Nessa área da minha vida, eu estava nesse lugar. E é por isso que eu não tenho conseguido vencer. E essa área da minha vida está afetando todas as outras. Porque você estagna de verdade. Você estagna. Você fica num lugar que você olha assim e diz, meu Deus, eu tento fazer isso, eu tento fazer aquilo, mas você não tem energia para fazer as outras coisas, porque aquilo está te sugando. Gente, a murmuração é tão destrutiva. Tem uma parte do capítulo que ela até fala do poder destrutivo, porque ela rouba a sua energia, ela rouba a sua alegria, ela arranca de você o vigor, a esperança, e você fica se arrastando e você não tem força, você não tem ânimo, você não tem energia para sair daquele lugar, gente. Então, qual é o passo para você? Tá, Carla, eu entendi, eu me percebi nesse lugar, o que é que eu faço? Você agora vai, primeiro se arrepender, se analisar, porque todo mundo lê aquele versículo que eu acho lindo no dia da Santa Ceia do Senhor. Examine-se, pois, antes de comer o cálice, de beber do vinho, de beber do cálice e comer o pão, analise-se a si mesmo. Não é isso? Mas esse analise-se a si mesmo é todo dia, gente. É todo dia. Todo dia você precisa comer o cálice, beber do cálice e comer do pão. Porque todo dia você tem que se lembrar. Jesus está voltando. Jesus morreu por mim. Jesus está aqui. Que eu estou... Senhor, eu quero me achar apta, preparada. Eu quero me achar pronta para o dia da tua volta. Me ajuda a ir para esse lugar de arrependimento. E sair desse lugar de santarrão, que muitas pessoas têm. E até quando vai orar, é o Pai eloquente, Senhor da glória, todo-poderoso dos exércitos. Poxa, ser sincero. Abre teu coração e diz, Senhor, me perdoa. Porque eu estava nesse lugar. Eu não estava nem percebendo, mas eu estava nesse lugar, Senhor. Eu estava apodrecendo os meus ossos. Eu não estava com vigor de viver. Eu não estava com energia, com alegria. Estava me roubando. Eu só estava me sentindo sugada, frustrada, indignada, mal compreendida. Mas, na verdade, é porque você tem, e eu como eu também estava, vivido uma vida de murmuração. E eu sinto dizer isso, mas é um estilo de vida. Se torna um estilo de vida. É um ciclo, como a Regina falou, de ingratidão. Um estilo de vida de você ficar ali, ó, aquilo, remoendo, remoendo, remoendo. E olha, gente, isso gera raiz de amargura no coração. Gera uma raiz de amargura que vai se enraizar e vai sugar tudo de bom que você tem. E no nome de Jesus, hoje eu digo, arrependam-se. Cheguem-se ao Senhor. E se por acaso você já estiver nesse processo de sair desse lugar, porque é um processo, é um hábito, é um vício emocional, como a Regina falou. Você menos espera estar vindo de novo, você vai lá e diz, Senhor, me perdoa. Eu não quero voltar para esse lugar. Não desanime se você por algum momento viu que você teve uma recaída e sem querer, inconscientemente, por causa do que já está no seu drive lá, armazenado, você volta para esse lugar, mas você se arrependa e não desista. Persista e mudar esse estilo. E mais como é que eu faço? Aí, a partir de agora, você vai acordar, você vai botar um louvor, você vai declarar palavras de vitória sobre sua vida, declarar palavras de bênção sobre a sua família, ainda que você esteja vendo caos. Declara palavras de vida, declara palavras de alegria, declara palavras, sabe? Escuta uma música, um louvor que encha você, seu ânimo, que gere, libere o hormônio da alegria em você. O hormônio bom, aquele hormônio que dá assim, vigor. Vai botar um louvor, vai louvar, vai agradecer, vai fazer as coisas com um olhar. Porque gratidão não é dizer obrigada, gente. Gratidão é um estilo de vida de você perceber o tanto que você já tem e pegar esse tanto que você já tem e ver que é uma montanha de bênçãos que você já tem. É um olhar diferenciado. É um olhar diferente. Então, quando você faz isso, você vence.
Vai vencendo, E vencendo tudo tá na um dia. consciência, né, amiga? Tudo tá na consciência, porque assim, a gente vive no piloto automático, né? Isso. A gente vive na correria, então a gente não analisa os nossos sentimentos, não analisa os nossos pensamentos e muitas vezes não analisa os nossos comportamentos, né? Então, quando a gente para, eu achei tão interessante essa semana, esse final de semana teve uma conferência lá na igreja e vieram alguns pastores, e teve um deles que falou uma coisa tão interessante. Ele disse que tira uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, ele tira um dia, para ficar ali só conectado com Deus, no sentido de analisar as emoções dele, de analisar o que é que ele tem sentido, né? O que é que ele tem guardado, que muitas vezes a gente vai realmente gerando feridas dentro de nós e a gente não percebe. Gente, a gente não percebe porque o coração da gente realmente é enganoso. Às vezes a gente acha que é a pessoa mais grata do mundo, mas a gente não é. Às vezes a gente acha a pessoa mais santa do mundo, mas a gente não é, né? Então, assim, a gente tem que parar realmente e se perceber, gente. Eu vou falar a verdade. Quanto mais a gente cria essa consciência e mais a gente, assim, se aproxima, Senhor, mais você fica, Senhor, como eu sou falha, como eu sou limitada. Como eu faço errado, Senhor, como eu penso errado muitas vezes, né? Mas não no sentido da gente se deprimir, né? E dizer assim, não tem mais jeito nem salvação para mim, não. Mas é a gente realmente se colocar diante de Deus e dizer assim, olha, sozinha eu não consigo. Na força do meu braço eu não consigo, né? Nem com os conhecimentos científicos, empíricos, parará, eu não consigo, porque é uma coisa que vai muito além, né? E aquilo que nos ajuda realmente a ir à frente, a avançar, é a palavra de Deus, porque ela é mais penetrante, né? Ela é profunda. Ela vai em todas as partes do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, né? Então, assim, a gente realmente precisa parar muitas vezes e se escutar, né? Escutar aquilo que a gente fala, o que a gente pensa. E teve um certo dia, sabe, eu vou compartilhar com vocês um testemunho mesmo. Teve uma vez que eu peguei e fui para uma cafeteria sozinha. Que às vezes, né? Meu esposo diz assim, menina, é como tu gosta, mas assim, às vezes ali é o meu lugarzinho de eu sentar, né? E parar e ficar falando ali com Deus, né? E eu sempre levo uma cadernetinha e uma caneta. Aí nesse dia, eu já tinha muitas vezes murmurado sobre uma determinada situação na minha vida. E eu ficava, Senhor, e ficava repetindo aquilo, né? Dentro de mim, fora de mim, em todos os lugares da terra. E aí chegou um dia que eu pensei, eu tô cansada. Eu estou cansada de falar a mesma coisa, de falar o mesmo problema e nada se resolver. É como diz mesmo, né? Quando a gente murmura, a gente fica realmente parada, né? A gente paralisa ali naquele lugar. E aí eu comecei a escrever. O Espírito Santo de Deus, eu comecei a escrever, Senhor. Aí comecei a agradecer, escrevendo. Porque às vezes a mente da gente é tão, assim, acelerada, né? Que às vezes a gente não consegue parar para pensar realmente. E eu tenho esse hábito de escrever. Eu comecei a escrever uma oração a Deus, agradecendo a Ele por tudo que eu tinha. Comecei a agradecer, 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 agradecer. E quando terminei aquela oração, assim, o meu coração se alegrou. Realmente, as ações de graça, ela nos alegra, né? E aí, quando eu terminei essa oração de escrever e tudo mais, e me senti super feliz e voltei para casa. E passou, gente, não foi 3 dias, eu não lembro muito bem a data. Apareceu uma oportunidade diante daquilo que eu pedia tanto a Deus. Veja bem, né? Apareceu uma oportunidade, eu me agarrei nessa oportunidade e hoje eu estou vivendo essa nova realidade. Claro que a gente fica, né? Tudo que vem novo para a gente fica, ai meu Deus. Aí já começa outro trâmite, né? Deus lhe deu, e agora? Você vai ficar reclamando? Você vai voltar de novo àquela situação anterior. Por isso que é um processo, né? Aí a gente vai, aí você fica, Jesus, olha, me ajude. Eu não quero mais voltar para aquele lugar que eu estava. Eu Não tava, né? é? Mas assim, é incrível, gente. Deus realmente libera pra gente quando a gente agradece. E assim, eu não estou dizendo com isso que a gente vai usar da barganha. Senhor, eu vou agradecer para tu me abençoar, para tu abrir uma porta, para tu isso e aquilo. Não. Mas é a gente realmente, como Carlinha bem colocou, é um estilo de vida. Tenha um estilo de vida de gratidão. Como é bom quando a gente pega um presente e dá aos nossos filhos e eles agradecem a gente. Agora, quando eles. O Joyce Meyer fala até isso. Agora, quando o nosso filho, a nossa filha, se agarra no presente e sai correndo. E nem dá, ó, nem tchum pra gente. A gente fica, paz, como é que é isso, hein?
Poxa, eu comprei um presente, nem agradecer me agradece. Então, assim, muitas vezes eu acredito que o nosso pai, né, ele fica, poxa, ele fica esperando da gente. Não que ele precise da nossa gratidão, porque ele é suficiente, mas ele sabe o que essa gratidão vai gerar dentro de nós, não é? Verdade. E ela fala no livro, né? Tem uma parte que ela fala que a gratidão abre portas. Abre portas. De verdade. E como é, meu Deus, como é cura para nossa vida quando a gente. E eu vou dizer para você, não é fácil, viu, gente? Não é fácil. Se a gente estava naquele ciclo da murmuração, quando a gente estava na transição, a pessoa fala, ah, é muito simples, é só dizer obrigado, é só agradecer. Não, porque como a gente, nesse mundo digital, nesse mundo atual, que é tudo muito rápido, as informações estão muito rápidas, tudo muda muito rápido, tudo é muito ligeiro, tudo é muito, sabe? Você vive tão no piloto automático, isso já está no piloto automático. Não é que você queira. É isso que eu quero dizer para você. Não é que você queira, assim, ah, hoje eu vou ser uma mulher toda. Vou reclamar bem muito. Não, você não tem isso. Você não fala isso. Você não nem sabe que você tá. Quando você se pega, você já tá ou burburinho dentro de você, balbuciando dentro de você, murmurando dentro de você, ou você já tá falando, ou você tá compartilhando. O pior de tudo, quando você contamina os outros. Ah, meu Deus do céu. Jesus, perdão. Quantas vezes a gente contamina os outros com a nossa reclamação? Porque assim como o ambiente da gratidão, do louvor, daquela energia positiva, daquelas pessoas que só falam palavras de edificação, palavras você vai conseguir, eu acredito em você, como isso é bom. Também quando você está num ambiente pesado, onde há muita crítica, isso também contamina, deixa o ambiente pesado. E você está sendo esse ambiente pesado para outros. Meu Deus, isso é tão sério. Você está sendo esse ambiente pesado, eu estava sendo esse ambiente pesado também, gente. E eu não estava nem percebendo, e eu dizendo, eu me achando tão mulher de Deus, tão crente, aquela. Mas na verdade, estava cheia de abadonia, gente. Jesus precisando me limpar, mas como eu sou grata ao Senhor. Primeiro, pelo café com propósito, pela vida de Regina, que não desiste dessa pérola. Bichinha estava cheia de erva daninha, mulher. Essa árvorezinha aqui. Ah, bichinha, vem. Não, vamos lá, você consegue, você vai. Ah, eu não quero. Eu já estava planejando, muitas vezes eu me planejava assim. Ai, gente, eu não sei, porque eu tenho a mania de dizer que eu sou muito sincera, né? Mas até tem hora que chega, nem eu quero ser tão sincera. Que depois de Deus me perdoa, a sinceridade foi toda. E a gente tem que ter sabedoria até nisso. Mas aí eu disse, ah, porque eu não gosto de fazer isso. É porque eu não vou para rede social para estar escutando cabulagem. Não tem isso. Mas isso aqui é sobre mim. É como a Regina sempre diz, é sobre tu. Desde quando? Vai falar sobre tu? Tu tem que falar sobre a palavra. E quando a gente se coloca nesse lugar, que não é sobre mim, não é sobre a minha vida, não é sobre a poderosa Carla Cristiane, que não é poderosa em nada, só Deus que é poderoso na minha vida, e se não fosse Ele, quem seria de mim? É por isso que a palavra diz, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É para você não se vangloriar, Carlinha, é para você não se vangloriar, Regina. É para você ver que sem mim, nada você pode fazer. E que não é sobre você, é sobre o meu poder, sobre a minha palavra, sobre a minha transformação. É sobre a transformação que eu quero gerar no outro. Agora, se você me permitir usar você, eu vou fazer isso, mas não é sobre você. E que coisa maravilhosa. Quando a gente muda, sai desse lugar e a gente começa a trazer para o nível de consciência, sair do subconsciente, ser governada pelo subconsciente e ser intencional. Hoje eu vou agradecer. Hoje, eu estava orando ontem antes de dormir, eu disse, Senhor, amanhã eu vou me acordar dizendo alegria, 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 alegria! Quando eu me acordar. Porque eu quero passar um dia cheio de alegria. Quando dá 4h30, nem tem galo aqui, mas eu me acordei sozinha. Olha. Sem despertador. Aí eu, que hora é essa? Fui no banheiro, né? Olhei, 4h30. Aí fiquei lá, aí me deitei assim na cama, fiquei agradecendo a Deus pelo dia, né? De repente, eu olho pra Júlia. A Júlia tá sorrindo. Eu fui lá, né? A Júlia tava sorrindo. Aí, ô, Júlia,
acordei ela, que eu 5 e meia, acordo as meninas. Minha filha, 10 para 5. Júlia, tu tá sorrindo? Tá sonhando, menina? Eu fiz assim, né? Filha, tu tá sonhando? E ela rindo. Ela tava sonhando, que ela era o integrante da Turma da Mônica. Eu comecei uma Ah, situação engraçada lá, e ela tava rindo, e ela acordou super feliz, 10 para 5. olha que E eu lindo. botei logo um louvor, eu desejo que seus dias sejam felizes. Eu, Júlia, tu botou pressão no sol hoje, filha. Ela, como assim, mãe? Eu disse, mulher, tu acordou antes do sol. E ela se animou e foi logo tomar banho. Que veja como quando você profetiza com a sua boca que amanhã o seu dia vai ser legal, seu dia vai ser incrível, que você vai acordar e vai chamar alegria, 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 porque a alegria do Senhor é a nossa força, é a nossa força. Quando você tá triste, desanimado, até para levar um prato você não tem força, mano. Parece que você passa o dia todo e você não termina aquilo ali. Mas quando você está cheio de vigor, cheio de energia, você arruma a casa, você lava os Louvando. pratos, você atende cliente, você faz maquiagem, você fala com o povo, você louva. Quando você vê, ainda é 10 horas da manhã e você fez tanta coisa. É verdade. Mas quando você está nesse lugar, nem reclamando, reclamando, minha gente do céu, do meio-dia você não fez nada. Ainda está cansada. É verdade. Ainda falta milhares de coisas e já é meio-dia. Já vai chegar o menino da escola. Olha como é. Mas como é glorioso quando você diz assim: eu vou ativar o meu consciente. Olha, eu vou trazer para minha consciência. Isso vai ser uma verdade na minha vida. Amanhã, Senhor, eu estou pronta para receber o teu favor. Senhor, como eu estou feliz e agradecida pelo teu favor. E aí a gente vai criando. Amiga, já está na hora, né? Eu falo demais, viu? Pelo amor de Deus, veja aí. É. 8h56. Mas Já tá tá tão bom, amiga. já Tá tão pode, bom. termina. Você faz a oração da fé e eu já falei demais. Meu Deus, amiga, como eu fui abençoada, né? Ah, Muito amiga, abençoada sou eu, por amiga. sua vida, né? Sempre sou muito abençoada pela sua vida. Sempre amo a maneira como Deus lhe usa, que é uma maneira assim tão sincera, tão espontânea. E assim eu nunca vou deixar dele chamar. Só se Deus disser, minha filha, não, mas não. Mas Ô, enquanto amiga, e tu ele tem seu disser sim, tempo, né, minha filha, amiga? eis-me aqui, vou lhe chamar sempre, porque Tu tem seu eu amo, tempo, eu tu amo tem essas seu ministrações tempo. assim super espontâneas, né? Porque é da nossa vida diária, é o que a gente vive, é a realidade, né? É a realidade de todas nós. Então, amiga, você não quer fazer a oração, não, irmã? Faça aí a oração da fé, mas eu falei tanto. Vai, que se eu orar, a oração vai lá sobre o seu coração. É melhor tu orar, né? Amém. Então eu vou orar e depois a gente tira a nossa foto, tá certo? E vocês Certo. que estão aqui, gente, já agradeço também e peço que vocês compartilhem essa live. Nós estamos no sexto capítulo. O livro tem até 13º capítulo. Então aí nos ajuda em oração para a gente permanecer e a gente continuar esse estudo, né? E dar tudo certo no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nós te louvamos. Te agradecemos, Senhor. Obrigada pela tua bondade e misericórdia que nos acordou nessa manhã. Obrigada, Jesus, pela tua preciosa palavra, que é fonte de vida no nosso espírito, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque tu não nos deixa enganadas. Muito obrigada, Senhor, porque tu não nos deixa, Senhor, acharmos que somos uma coisa que não somos. Nós carecemos, Pai, da tua palavra, da tua direção, da tua salvação, da tua libertação. Senhor, continua, Senhor, conosco. Guarda, Senhor, nos ajuda a guardar os nossos lábios, Pai. Nos ajuda a guardar o nosso coração, porque é dele que provém as fontes de vida. Nos ajuda a ter um coração grato, um coração que te ama, um coração que te louva, um coração que se alegra com as coisas do céu, Pai, que traz o céu para a terra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a olharmos para a nossa família e declararmos palavras de vida, mesmo quando estamos vendo caos, mesmo quando não estamos vendo nada, Senhor, que venhamos a dizer, ó Senhor, muito obrigada. Não, Pai, que nosso coração possa exercitar essa fé genuína, Senhor, e nos levar a esse lugar de obediência, obedecendo a tua palavra e colhendo os frutos dessa obediência, Pai, porque o milagre precede realmente, Senhor, a fé precede o milagre na realidade. E nós queremos muito, Senhor, a cada dia agradar o teu coração
com a gratidão que vem dos nossos lábios e do nosso coração, Pai. Continua conosco, continua abençoando Carlinha, abençoando sua família, Pai. Que cada vez mais tu possas usá-la com poder, com unção, com ousadia. Que cada vez mais tu possa moldá-la segundo o teu coração, Pai. Desde já te agradeço por cada pessoa que está aqui conosco. Abençoa cada família aqui representada. Abençoa cada mulher, cada homem que esteja aqui, Senhor, que precisa dessa cura, Pai. Nessa cura nos lábios, nessa cura do coração, que precisa ser restaurado, precisa ser liberto desse vício de murmurar. Nos ajuda, Pai, porque sem Ti nada podemos fazer. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, o nosso coração, as nossas vidas, para que Tu possas nos guiar e nos ajudar a chegarmos nesse lugar que Tu queres que nós cheguemos, Pai. Que nós sabemos que é um lugar de alegria, é um lugar de abundância, é um lugar de vida, é um lugar de prosperidade. Obrigada, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém, Beijo, amiga. amiga. Vou Obrigada pela desativar aqui os oportunidade. comentários para a gente tirar uma foto, tá? Deixa eu ver Vamos se fica lá? melhor sem óculos. Vamos seguir. Olha, tá linda com óculos. Vamos lá. Um, dois, três e... Joia, amiga, muito obrigada. Deus te Beijo! abençoe, viu? Cheiro, Tchau, cheiro, tchau. gente. Até a Tchau. próxima.